Olá, pessoal, tudo bem? Vamos lá para a nossa live de hoje. A importância da psicoeducação para um bom divórcio. Tô vendo que Mônica já está aqui. Deixa eu pegar meu fone. Entrar ao vivo com Mônica Lobo. Barulhinho aqui, senão fica chato pra gente. Pronto. E aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Mônica pediu para entrar. Deixa eu colocar meu fone que eu acho que melhora o. Olá. Oi, Mônica. Tá me ouvindo? Cadê você? Eu vou sair e vou Agora voltar. tô. Mas eu acho que eu vou sair e vou voltar, porque eu não sei como. Acho que eu me enganei. Entrei pela base. Eu tenho que sair e entrar. Não. Não entrei por mim? Entrou por você. Ah, então tá bom. Entrou por você, porque pela base tô eu. Você tá ouvindo? É que entrou uma ligação. Tô ouvindo. Tá bom. Tudo bem? Sim, senhora. E você? Também. Tudo bem, tudo em paz. Estou aqui no meu escritório home office hoje. Também estou tomando um cafezinho. Eu também. Nosso encontro semanal pós-almoço, né? Nosso e de todo mundo que segue a gente aqui na base. Eu vou, enquanto o pessoal está chegando, né? Nossos convidados aqui, nossas parceiras, o pessoal que acompanha a gente, vou colocar o tema da nossa live de hoje. Oi, Pati, pede para entrar? Todo mundo está entrando. Maravilha. A Bebel disse que deve se atrasar um pouquinho hoje. Mas já está pedindo para entrar, já está pedindo. Ah, é? Não vi. Deixa eu ver. Não, ainda não apareceu para mim. Oi. Tudo bem? Oi, Patrícia. Olá, bem-vinda, Patrícia. Bem-vinda de volta. Saudade de vocês. Sim, muita. Bem-vinda de volta. Estou colocando aqui o tema da live. Se vocês quiserem alguém rapidamente apresentar o que é a live, enquanto eu estou colocando o tema, o que é a live, o que é a base, quem somos nós, e também enquanto a Bebel chega. Vou dar esse lugar para a Patrícia se aquecer. Isso aí. Bom, vamos lá, pessoal. Nós somos a Base Diálogos, um quarteto multidisciplinar. Olivia na área de Direito de Família, Mônica na área de saúde mental, mas tratando de família e casal mais especificamente. Eu também psicóloga, saúde mental, mas eu tenho um foco mais no indivíduo. E Bebel, que está chegando, falando sobre finanças, né? Uma planejadora financeira, é isso? Como é que ela se... Planejadora financeira, isso mesmo. Isso. Aliás, cadê ela? Não estou conseguindo ver a Bebel ainda. Para mim apareceu, depois desapareceu. Bom, eu estava procurando um filtro aqui para melhorar um pouco a minha luz, mas está difícil. Os filtros todos que tem aqui para mim são filtros divertidos, com estrelinha, orelhinha. Não tem nada assim, só para dar uma... Ih, a Paty caiu. Paty caiu. Mônica, quer falar do nosso produto, então? Do que a gente está preparando? A gente ficou de falar... Vamos falar no começo, enquanto a Paty volta, a Bebel chega? O que você acha? Então fala, pode falar. Acho uma boa, pode falar. Eu estava levantando para você cortar, mas eu começo. Então, esse nosso quarteto aqui, profissional, né? Trabalhamos com relacionamentos, com processos de diálogo, né? Em diferentes versões, né? Facetas da complexidade dessa questão. E um dos temas que a gente tem se dedicado muito é a questão do divórcio. Né? Então, preparamos para vocês
um material, uma série de vídeos, né? 4 módulos, onde nós 4 participamos dos 4 módulos, né? Abordando temas, né? que tratam de um bom divórcio, como ter um bom divórcio. E cada uma traz aportes da sua disciplina, da sua área de atuação, a partir da sua experiência, né, profissional. E, enfim, então, Mônica e Patrícia, né, trazendo o olhar das emoções, né, do desafio emocional, psicológico, de lidar com esse momento de transição. Eu, do direito, trago aportes, né, ligados ao direito de família, questões objetivas que envolvem um divórcio, né, as balizas do direito, e a Bebel, né, aborda a questão das finanças, né, do desafio de se reorganizar financeiramente, da tomada de decisões ligadas às finanças, né, como fazer, que caminhos possíveis. Então, nós 4 estamos já preparamos, né, e vamos colocar no ar na próxima semana. A gente vai ter um encontro ao vivo, que vocês podem acessar esse material que vai estar online para vocês assistirem quando quiserem, mas depois ter um encontro ao vivo com a gente no dia 12 de dezembro. Estou vendo que a Bebel e a Patrícia já chegaram e vou chamando enquanto Mônica me completa. Eu vou só complementar. Na verdade, esse curso é um curso online que as pessoas vão precisar depois se inscrever, mas a nossa oferta de Natal, só 2 minutinhos, Paty. A nossa oferta de Natal para vocês é o primeiro módulo gratuito. Para vocês receberem esse primeiro módulo gratuito, na base está lá o link. Vocês podem se inscrever por esse link. Algumas de vocês, se tiverem no nosso mailing list, vão receber também por e-mail, quem tiver no mailing list. E aí, assim que vocês se inscreverem, receberem esse primeiro módulo e assistirem, vocês estão prontas para participar no dia 12, né? Precisam se inscrever no webinário. No webinário que nós vamos fazer para discutir esse primeiro módulo, para conversar com vocês, abrir para perguntas e vocês poderem trocar com a gente as impressões que vocês tiveram com esse módulo, em que ajudou, como poder fazer isso. Então, a gente tem número limitado de vagas. Então, já vai estar no Base Diálogos esse link. Quem tiver interesse, ou se inscreve ou divulga, por favor. E esperamos que vocês gostem desse primeiro produto virtual que a Base Diálogos construiu e que nós vamos dar, como eu digo, essa maionese na torradinha para ver se vocês se interessam para depois comer o resto do jantar que a gente está preparando com o maior cuidado. Maionese na torradinha é uma frase clássica de Mônica Lobo. Eu nunca tinha ouvido, adorei, Mônica. Essa frase é da Regina, na verdade. Eu e a Regina e a Elisa, a gente tem tantas coisas em comum que muitas vezes eu fico achando, eu não sei mais se a ideia foi minha, se foi da Elisa, se foi da Regina, mas é do meu trio de terapeutas amigas da vida toda. Maravilha. Então, pessoal, vamos lá, o tema de hoje? Vamos. Da psicoeducação para um bom divórcio. Não coloquei o tema direito, deixa eu colocar. Faltou o bom. Fala, Patrícia. Bebel está entrando. Quer falar alguma coisa, Bebel? Não, estou aqui ouvindo todas. Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente não sabe quem vai estar, mas hoje, boa tarde. Nosso horário de 13h para todo mundo aqui. Tá ouvindo vocês. Já tô no clima. Gente, eu tô achando que a minha conexão tá um pouco ruim. Se tiver, vocês me avisam, tá? Se eu tiver com delay, se estiver caindo, que aí eu tento ir para o 5G. Mas vamos lá. Por que eu pensei, né, em trazer esse tema? A primeira pergunta que eu faço já para vocês vocês sabem o que é para vocês e para todo mundo, né? O que é psicoeducação?
Acho importante você explicar, Paty. Tá, então vamos lá. A psicoeducação, falando numa coisa mais micro, né, vem do TCC, do cognitivo comportamental, onde eles falam de psicoeducar o nosso paciente, né, explicando para eles, enfim, em casos de patologias, enfim, bipolaridade, qualquer coisa nesse sentido, explicar minuciosamente os efeitos, o tratamento, tanto para a pessoa quanto para os familiares, para os cuidadores, de fazer uma educação realmente nesse sentido, para a pessoa estar a par de tudo, tanto a pessoa quanto as pessoas que estão próximas. Mas, nos meus estudos e lendo muito sobre isso se torna, né, um pouco mais abrangente. E eu percebi que a base de diálogos é psicoeducação, né? Nós somos psicoeducação, porque a psicoeducação ela não fica só na patologia, né? E aí eu trouxe algumas coisas que podem ser exemplificadas como uma psicoeducação. Aí, um terapeuta explicando um paciente de que maneira o seu diagnóstico pode impactar o seu funcionamento, um psiquiatra explicando como uma medicação age. Aí, o que é psicoeducação aqui para a gente? Aulas e palestras com o intuito de educar a população em geral a respeito de saúde mental, de como acessar serviços oferecidos para ajudar nesse âmbito, grupos de apoio com o objetivo de auxiliar pessoas. E eu vi que nós, Base de Diálogos, somos não só psicoeducação, mas somos finanças, educação, direito, educação, focado num nicho, nesse nicho que a gente está, da mulher que está se divorciando. Então, acho que é muito importante quem está passando por esse momento buscar isso, né? Buscar se educar sobre isso. Eu estou falando aqui da psicoeducação. Nós, na Base de Diálogos, falamos né, dos três aspectos que são importantes a gente estar instruída e informada para passar por esse momento, saber manejar de uma melhor maneira, evitar problemas e conflitos que possam escalonar, se você se instrui, se você corre atrás dessa informação. Então, eu achei muito interessante, né, essa ideia dessa educação mesmo, nos aspectos que são coisas que... Como é que a gente aprende isso? Gente, a gente só aprende quando, né? Ou aprende quando o cataclisma já aconteceu, né? A Terceira Guerra Mundial chegou. Isso faz sentido para vocês? Deixa eu te perguntar, deixa eu ver se eu entendi, então, né? Assim, a psicoeducação, ou tudo isso que você falou, quando eu te ouvi, você fez aqui um paralelo com o nosso trabalho, quer dizer, mais do que resolver o problema, né, curar, o que se pretende com a psicoeducação é transmitir, educar sobre as ferramentas, né, o conhecimento daquilo que a pessoa está vivendo, ela se apropriar da sua situação, né, compreender, né, e dar as ferramentas para que ela né, tenha mais condições até de entender o que está se passando com ela e consiga, com autonomia, se apropriar da sua condição, né? É isso? É isso. E juntando com isso que você está falando aí, por exemplo, a Mônica trabalha com uma linha que eu também sou simpatizante, mas não só faço isso, mas, por exemplo, do que a Mônica traz, né? Você entender sobre família de origem, família nuclear, entender as suas vozes familiares, por que talvez eu tenha determinado comportamento numa situação, isso também é psicoeducação, né? Você entender sobre da onde eu vim, por que eu estou fazendo isso, tentar entender sobre isso. É um processo de tomada de consciência. Exatamente. Seria isso?
tomada de consciência. Eu fiquei com a impressão Não, de ser não, quase que um aprendizado de poder ir também, conseguir ir evoluindo também sozinho também. Uma coisa de você aprende sobre você e você aprende a aprender sobre você. perfeito, gente. Tudo isso junto. Só que eu não acho que as pessoas tenham essa consciência da importância disso ao longo da vida, porque não, né? Tem uma, eu não sei se vocês já viram um post, um meme, alguma coisa assim, matérias que toda escola deveria ter, né? Aí fala de educação financeira, pensamento empreendedor, noções básicas de direito, inteligência emocional, falar em público, que são coisas que ao longo da nossa vida, em algum momento da vida a gente vai precisar, mas que não foi, né? Desde que a gente nasceu, não foi ensinado. Né? A maioria das vezes, né? A gente aprende física e química, talvez você nunca use na vida, mas a gente não aprende sobre psicoeducação, sobre noções básicas de direito, sobre, né, questões de finanças, sobre, né, questões familiares, principalmente. Mônica, você está muito quietinha. Não, estou ouvindo vocês, estou achando bom ouvir vocês. Na hora que você começou a falar, Paty, eu costumo dizer que tem determinados momentos que a gente vive, trocas que a gente faz, que não é uma terapia, mas são terapêuticos, porque na medida em que ajuda a gente a entender o nosso comportamento e mudar o nosso comportamento, a gente está cuidando da gente, né? Porque eu acho que a terapia é uma forma da gente cuidar da gente. E no que a gente cuida da gente, a gente cuida do outro. Quando você traz a importância da psicoeducação para um bom divórcio, que é o título que você escolheu para a nossa live de hoje, é o que a gente está trazendo para cá, que para você ter um bom divórcio, você precisa entender o que é um divórcio. Você precisa entender qual é a sua responsabilidade nesse divórcio. Você precisa olhar com que lente você está se vendo e se auto-implicando naquele processo do divórcio, né? Exatamente. E que se você consegue ter assim, as informações necessárias, seja num consultório de um terapeuta cognitivo-comportamental, numa palestra ou num espaço de um terapeuta de casal e família, ou em situações como essa, você vai se apropriando da sua responsabilidade, como eu digo muito, do seu protagonismo. Né? Então, o quanto que é importante para a gente ter potência num processo desse. Não só saber sobre o processo, como acontece, né? Que é uma coisa que os advogados e os financeiros trazem todos esses passos, além de nós, da saúde, mas também se conhecer, se auto-implicar nisso. E, para isso, você precisa entender aquilo que a gente diz. Se a gente não conhece, a gente não vê. Então, é preciso conhecer para poder enxergar. Eu acho que, falando sobre a psicoeducação, você se torna mais consciente da sua condição e das suas possibilidades. Porque o que é possível para o outro não é possível para mim, porque você vai ouvir tanta coisa, né? Você vai buscar como é que foi seu divórcio, não sei o que. E, por exemplo, o divórcio colaborativo, né? Vocês, né, fazem isso. Para algumas pessoas, isso para mim não é uma possibilidade. Para outras, né? Para mim, esta é a única possibilidade, né? Não existe hoje. Então, você entender sobre si, das suas condições e do que é possível para você, vem, né? De você. Vem, não. A psicoeducação pode te levar a esse lugar e ser preventiva, né? Para fazer as situações mais complexas da vida, porque todos nós vamos passar, de você conseguir passar por ela de uma forma mais branda, talvez, leve, mais consciente, sem né, deixar escalonar, participando, né,
de forma mais ativa de um processo de mudança, porque você está sendo protagonista dela, porque você você consegue enxergar, você não tem medo, você sabe o que está acontecendo, você deixou de sair do piloto automático, simplesmente vai fazendo, você olha para dentro, né? Você também olha para o outro, entende o funcionamento do outro. Eu funciono assim, mas o outro funciona de um outro jeito. Isso é psicoeducação também. Bebel ia falar? Eu achei que você tinha levantado o dedo. Eu levantei, mas eu não vi se a Bebel, falar, porque ela estava... Não, eu estava ouvindo e pensando nisso, né, em relação ao divórcio, e você trouxe a proposta do divórcio colaborativo, que é justamente, em parte significativa do tempo que a gente fica com os clientes, né, é sobre educação, justamente, né, em direitos, em finanças e emocional, para que ele tenha, e esse é o convite que o divórcio colaborativo faz, e acho que mesmo que não seja o divórcio colaborativo, mas para se ter um bom divórcio, né, é ter uma atitude cada vez menos passiva e mais ativa, a ideia do protagonismo, né, dele compreender aquilo que está se passando, como você bem disse, consigo e com o outro. Tudo passa sempre pela informação adequada, pela educação. E como a gente percebe, né, que a educação ela tende a trazer calma, né? Quando as pessoas se apropriam da situação, é assim, né? Você consegue enxergar com, né, uma lente mais ampla os desafios, as questões e até as possibilidades que estão ali na cena, né? Então, é isso mesmo, né? Na verdade, se apropriar dessas ferramentas para ter uma postura mais ativa, né, dentro do processo, mais compreensão do que está acontecendo. E isso a gente não tem como viver pelo outro, né? É que nem querer fazer exercício, né? E querer, sei lá, ficar forte, malhando, olhando, né? Esperando que o outro faça por você, que é o que tradicionalmente a nossa cultura valoriza muito, né? O instantâneo, o que te dá menos trabalho, né? O que você recebe pronto. E isso daí é um outro caminho. O que a gente está propondo como, né, um bom processo de divórcio, como um divórcio colaborativo ou outros processos, né, individuais, enfim, eu acho que para tudo, né, o envolvimento, a autoimplicação, o colocar a mão na massa, é o que vai trazer tônus e fortalecimento. Então, nesse sentido, é um pouco contra a cultura, porque a gente não está dizendo para o nosso cliente vai descansar, tira umas férias que eu resolvo para você. A gente está dizendo, eu vou te educar, eu estou do teu lado e vamos junto. Mas ele vem comigo e ele se envolve, ele põe a mão na massa, porque ele é o maior interessado. É da vida dele, né? Da família dele, ou ela, enfim. Né? Ele é o responsável pelo processo. O processo é dele, não é dos advogados, nem é dos psicólogos, nem dos financeiros. E ouvindo você falar, eu acho que, assim, dentro dessa visão que a gente está trazendo, né, que foi provocada aí pela Paty, você entender de que lugar você está sendo ator naquela situação. De que lugar? Né? Quem foram seus professores, seus mentores? E aí eu estou falando de família de origem, estou falando de outras experiências, estou falando a autoimplicação e a responsabilidade de eu conseguir me ver a minha parte, né? Que na nossa cultura, como a Olivia falou, a gente às vezes tem o hábito de entregar para o advogado resolver o nosso problema, achar que é o psicólogo que vai fazer o nosso processo, achar que é o financeiro que vai resolver a minha estabilidade financeira. E o tempo todo que a gente está aqui é dizendo, olha só, a gente está aqui mostrando para você os caminhos, as ferramentas que você precisa levar, o tipo de roupa que você pode vestir, mas o processo é seu, o percurso é seu. E é isso que a gente está trazendo nesse produto novo que a gente está, de alguma maneira, lançando hoje, como a gente falou no início. Fala, Bel. Eu acho que o financeiro ainda tem uma característica um pouco diferente também, é que muitas vezes essa apropriação que você diz, o processo é seu,
a gente não entrega para o profissional, mas a gente entrega para a parceria que a gente tem, né? Muitas vezes o financeiro a gente entrega para a parceria. O emocional não tem como entregar totalmente para a parceria. A gente pode até dividir com a parceria, né? O legal a gente também divide com a parceria. Mas o financeiro, muitas vezes, a gente entrega para a parceria, né? Então, Mais ou menos. Tá, então... Não, fala depois elabora aí. Porque a minha ideia é... Eu diferencio um pouco o financeiro assim, nesse ponto que a gente tem que resgatar, muitas vezes, para nos apropriar e resgatar para nossa mão, para a gente poder seguir adiante, dono do nosso pedaço. Não, concordo com você, só que eu acho que isso acontece porque aconteceu emocionalmente um processo anterior a esse dado objetivo dele, é que a responsabilidade é sua, a competência é sua, eu me coloco num lugar de dependência, eu não assumo a minha autonomia e a minha responsabilidade, eu dou a responsabilidade para o outro. Então, isso vamos imaginar, o financeiro ele vem como uma ponta de um iceberg de alguém que já se colocou nesse lugar na sua família de origem, na hora que contratou esse casamento. A base dessa escolha de delegar para o outro esse lugar é uma lente que você aprendeu na sua história antes de você chegar naquele lugar. E aí o que aparece, você tem toda a razão, é esse lugar, né? Dei para ele a questão, a responsabilidade é dele. Eu nem sabia quanto que a gente gastava na nossa dinâmica. Desculpa, por sua vez, só um pouco ele também, confusa. Ele quem? O paciente, o cliente? O parceiro Do casal? O parceiro. Tá. O casal, o parceiro. Posso voltar um pouquinho? Voltar para a questão da psicoeducação, porque eu queria dar um exemplo que tem a ver com o nosso tema, talvez, enfim, do divórcio, que foi algo que aconteceu aqui no meu consultório para falar sobre psicoeducação. Uma paciente chegou aqui, ela estava tendo brigas homéricas com o marido, pensando em se separar, né? As brigas, elas sempre iam para um lugar horroroso, nunca iam para o lugar de entendimento, de diálogo, de troca, de tentar resolver o que não está funcionando. E, resumindo, era o seguinte: na hora que acontecia o mal-entendido, a problemática, ela queria resolver na hora, ela queria falar, ela queria... E o marido dela queria ficar quieto, queria pensar. Então, eles iam para o embate porque ela corria atrás dele, ele fugia, e ela se sentia desrespeitada, e ele também se sentia desrespeitado porque ela não está, né, respeitando o meu espaço. Quando eu acredito que eu consegui mostrar para ela como cada um funcionava, e ela levou isso para ele, ele falou, é isso. Ele falou assim, vamos andar um pouquinho né? Não dá para você não querer falar por 3 dias. Um dia eu aguento, 3 não dá. E não dá, ele falou assim, não dá para você querer falar comigo na hora que você tá afim, porque eu também não vou estar. E eles conseguiram, e hoje em dia, e isso é psicoeducação, né? Hoje em dia eles nem falam mais de separação, óbvio que não foi só por conta disso, mas quando eu falo da psicoeducação e de conseguir aprender a manejar os seus estados emocionais, se entendendo o outro, tendo uma noção, porque não sei para vocês, gente, eu acho que para vocês também, né? A gente trabalha com isso, todas nós, né, fizemos terapia, mas a grande maioria não tem a mínima noção disso, né? Desse entendimento, quais são os benefícios que você pode ter se você minimamente se educa nesse sentido, né? Patrícia, te ouvindo, né, eu também penso, né, que tem a ver com a psicoeducação, essa que a gente falou, né, esse processo de apropriação do que está se vivenciando, seja qual for, um diagnóstico, uma dificuldade no relacionamento como essa que você acabou de descrever, passa por uma racionalização,
né, eu imaginei aqui o diálogo razão e emoção, né, que foi o que você descreveu. Eu tenho vontade de conversar assim que acontece, eu preciso de tempo, e os dois se apropriando racionalmente dos perfis, do estilo, do jeito de cada um, conseguiram racionalmente combinar um denominador comum, um lugar comum, que não é nem imediatamente, nem 3 dias depois. Mas então passa por esse filtro do entendimento racional do que eu estou vivendo, né? Seja uma doença, seja uma situação de vida, estou vivendo isso, isso significa aquilo, né? Os processos são esses, então eu já sei, por exemplo, se eu tenho ansiedade ou se eu tenho algum diagnóstico psiquiátrico, quando eu estou perdendo o sono, já é hora de eu avisar para o meu médico que eu posso estar entrando numa crise, né? Você já começa a aprender os sinais e a entender, né, os processos da tua condição, né? Então, eu acho que você está propondo essa apropriação da condição da pessoa ou do relacionamento e estabelecer um diálogo com a emoção, né? Para não deixar a emoção governar alguma coisa que pode ser melhor gerida nesse equilíbrio entre razão e emoção. Tem a ver? Tá, é exatamente isso, mas é muito abrangente. Aí eu vou levar, por exemplo, para a Mônica, um outro caso, por exemplo, um caso de uma pessoa que chegou aqui extremamente satisfeita enfim, com a sua autoestima, com o que ela estava vendo no espelho e coisas nesse sentido. Quando eu estou ansiosa, eu como muito chocolate, fico comendo muito chocolate. Ok, não é só uma ansiedade que faz eu comer chocolate, não é só isso. Aí, quando a gente vai pesquisar a família de origem, ele vinha de uma família em que a mãe era gringa e quando ela ia para os Estados Unidos, ela trazia um monte de chocolate e ela trancava no armário. As crianças não podiam comer os chocolates da casa. Então, durante a infância inteira, isso, ele falou, foi um trauma. Eu queria os M&M's, os negócios era só dela. Ficava trancado. E agora, sei lá, com 50 e tantos anos, quando, enfim ele colocava tudo para a ansiedade, mas não, aí vem o processo dele entender e falar assim, gente, isso daí veio desde a minha infância, porque minha mãe trancava os chocolates, só que hoje em dia, enfim, eu tenho dinheiro, eu posso comprar meu chocolate, eu não preciso ficar maluco quando eu vejo um chocolate querendo comer inteiro. Isso é psicoeducação também, né? Esse entendimento. Eu voei aqui, Paty, um monte de coisa. Eu estava pensando uma coisa para falar com a Bebel, aí você falou e me botou na roda, e eu vou tentar juntar as duas coisas. O que eu ia falar para a Bebel, o que você me falou. O que fica claro para mim, ou pelo menos é uma crença que me ajuda, é que essas situações, né, tanto a percepção de que que aquele comer chocolate tem a ver com uma história do passado e que aquilo te traz não o chocolate proibido, mas qual é o significado da sua mãe, né? Voltar de viagem e não dar alguma coisa para você, ou a ausência dela na viagem, o que cria a ansiedade não foi o chocolate trancado, mas o significado que aquele chocolate trancado teve para ele por conta da mãe estar viajando, ou de alguma maneira, o que ele significou essa viagem em relação a algum abandono ou uma percepção de abandono. Então, é como se a coisa fosse em cadeia, né, do sintoma da ansiedade para a relação dele lá na história, na família de origem dele com a mãe. E aí, entrando por outra ponta, uma ponta foi o chocolate. A outra ponta é o que a Bebel falou da questão do financeiro, que tem dois, né? Que às vezes eu delego para o outro a responsabilidade, né? Que se na hora dela fazer esse trabalho financeiro ela começa a se dar conta do padrão que ela tem, né? É quase que como se fosse essa dinâmica, Bel, fosse o chocolate dela. Só que o chocolate dela fica no padrão
dela juntar, ganhar dinheiro, assumir essa responsabilidade. E também chega lá atrás de alguma maneira, mas de uma ou de outra forma, todos esses processos, é aí que eu quero chegar, são importantes e terapêuticos para as pessoas. Se o profissional que está trabalhando com ela tem essa sensibilidade, ou se ela está aberta a não encontrar um processo de causa e efeito pura e simplesmente, aquilo é um fator de crescimento e de autoconhecimento, que é o que a gente está trazendo também nessa questão da psicoeducação, legal educação, financeira educação, a informação. Né? Não sei se ficou confuso, não sei. Não, eu acho Não. legal. Eu acho... Paty, posso só falar? Pode, claro. É que eu acho que, às vezes, a porta de entrada vai pelo emocional e, às vezes, a porta de entrada vai pelo dado objetivo. Que as pessoas não estão conseguindo ouvir o emocional e aí o objetivo entra e vai tratando dos assuntos até o emocional poder vir. E ainda assim acaba se valendo do emocional, porque ele também precisa que o emocional seja tratado para poder ter uma validade longo prazo nesse cuidado com o financeiro, né? Com o objetivo, na verdade. E também vem os pactos legais. Né? Se você pactua uma coisa hoje, se você não cuida do emocional, esse pacto fica velho e você não repactuou ali adiante. Perfeito. Isso afeta teu financeiro. E agora eu misturei um monte de coisa. Mas é isso, Gente, é isso. São tantos exemplos, né, que a gente pode trazer, né? Eu estou com milhões aqui, a cabeça borbulhando de exemplos. Até, né, o pessoal aqui, se quiser falar alguma coisa, botar um comentário, perguntar, dizer de alguma experiência sua sobre isso, de entendimento ou não, né? Ou o que você vai poder levar daqui. Eu acho que isso que a gente está fazendo hoje é uma psicoeducação para todo mundo. Eu me lembrei de outro caso, vocês falando, de um paciente que ele pensava em se separar, mas não conseguia, né? E aí, quando a gente começou a investigar, ele foi ver que todos os divórcios da família dele acabavam em caos, em briga, em estresse, nas crianças sofrendo. E quando ele se tocou que isso afetava a decisão dele na separação, né, foi quase que que não era do tipo uma coisa objetiva que não consigo me separar porque é difícil. Tinha uma coisa que ele não tinha nem vivido, que não era nem dele, né? E que quando ele se tocou disso, o processo se tornou outro processo de tomada de decisão e de que posso fazer uma história diferente. Eu não vou fazer a mesma história, mas emocionalmente o que ele sentiu quando ele se tocou disso, e foi através desse entendimento, né? De olhar a biografia emocional e entender. E a gente nem sempre consegue chegar nesse lugar sozinho, mas isso é psicoeducação também. A gente tem que aprender, né? Não só que ferramentas a gente tem e o que a gente pode fazer e qual é a nossa responsabilidade nisso. Esse, eu acho que é um ponto, até para buscar ajuda, é importante a gente entender que assim, essa ajuda é uma ajuda, não é fazer por nós. Sim. Tem uma frase do Jung, eu não sei, eu ia botar aqui no computador, vou ver se eu lembro, que eu acho ela maravilhosa. Até que o inconsciente se torne consciente, você vai ser gerido por ele e você vai chamar isso de destino. Alguma coisa nesse sentido. Já ouvi essa frase. É maravilhosa, né? É exatamente isso que a gente está falando aqui, né? O quanto que é importante eu entender que eu sou autor da minha história, que eu tenho uma parcela. Claro que
a responsabilidade não é toda minha, mas se eu fizer a minha parte, eu mudo a parte do outro, né? A gente não detém o controle total, né, Mônica? Mas a gente faz a nossa parte. Isso já é uma grande coisa. Só de sair do automático, né? Seja dos padrões familiares, das crenças, da cultura, do que for, da falta de conhecimento, de educação, de informação adequada, você fica sempre meio alheio, né? Eu acho que tudo isso trata sempre disso, de colocar a pessoa, como vocês já disseram, né, no centro da cena, né? Olhar para a potência dela. Olha, tem um comentário aqui da Lourdes. Olá, boa tarde. Sou viúva, mas adoro passar por conhecimentos que sempre tem algo a nos acrescentar. Sou viúva, mas tenho filhos casados. Que bom, Lourdes. Bem-vinda. Espero que você esteja gostando. Vocês são maravilhosas. Obrigada, você também. Passei por um divórcio de filho. Tá. A Lucinha também comentou, bota desafio nisso. É verdade, né? E juntando isso, que é interessante, né? Quando eu escuto o comentário da Lourdes, a gente tem uma percepção de que, assim, sou viúva, né? Mas tenho interesse por esses temas. Porque ela é viúva, mas ela tem filhos casados, talvez tenha netos, e por mais que ela queira achar que ela está fora desse processo, ela não tá, nunca ela vai estar fora desse processo em relação à família dela. E ter consciência, né, do lugar que ela ocupa, eu acho que é assim, para nós, estou falando eu e todas as pessoas que, como eu, somos viúvas e temos filhos adultos, né, tocando a vida. O que a gente faz e o que a gente não faz não tem como não interferir na vida deles. Então, é importante trazer a psicoeducação para a nossa responsabilidade no cuidado e na autonomia deles, porque da mesma maneira que quando eles são pequenos a gente tem que dosar o quanto a gente cuida dos filhos pequenos e o quanto a gente dá autonomia, com filhos adultos também. O quanto a gente cuida e o quanto a gente dá autonomia. Eu acho que qualquer ação, né, que busca promover a conscientização a respeito de qualquer tema é uma psicoeducação. Então, a Lourdes, né, se informando, ela vai estar psicoeducando as pessoas ao redor. E ao outro. E ao outro. Mônica, é um ganha-ganha, né? Todo mundo sai ganhando. Quando você falou, Mônica, do processo, por exemplo, né, que a Lourdes mencionou, estava se referindo ao divórcio, porque a gente está falando aqui do bom divórcio, né? A importância da psicoeducação para o bom divórcio. E o que me ocorreu foi exatamente isso que a Patrícia falou, né? A psicoeducação para lidar, inclusive, com as etapas do ciclo vital, para entender o que vem, o que está pela frente, né? Tanto nos aspectos objetivos e subjetivos, né? É uma constante, é como vocês estão falando agora, para qualquer tema da vida, né? Ainda que a gente não esteja diretamente envolvidos, né? Mas é isso, é como eu, né? Enfim, uma mulher de 45 anos, pensar nas próximas etapas, sabe? Eu ultimamente tenho ouvido falar de mulheres, de menopausa, do que está pela frente, me educar e entender que processos vêm pela frente para eu poder ler o que está acontecendo comigo, com o meu corpo, com as minhas emoções, para trazer um exemplo, né? Ou como você falou da viuvez, ou do divórcio de filhos, mas psicoeducação em sentido amplo, né? Informação sempre, não sei, foi o que me ocorreu aqui, compartilhar. Elas têm vários comentários aqui, mas fala. Não, eu ouvi voltando lá no começo, onde a parte disso devia estar nas escolas, eu lembrei de uma moça conversando comigo ontem sobre o filho, e eu conversando com ela, meus 57, meu filho com 31, ela com um filho de 6, 7 anos, dando meus... Já conversou com ele? Já perguntou para ele? E ela, não. Pois é, eu não tinha essa coisa de perguntar e conversar
o meu filho já 6 ou 7. Mas, poxa vida, né? Ia ter sido tão bom. Eu fiquei pensando aqui, assim, podia ter tido isso na escola, né? Ia ser tão bom, que não é o normal. Eu fui aprender isso muito mais tarde, né? Fazendo análise na vida, etc. Trabalhando com pessoas que pensam assim e que cuidam de si, dos outros, etc. Mas é isso, é aprendendo o tempo inteiro, desde a relação com os filhos ali, com os filhos do resto da vida, o tempo todo. Mas, Bebel, E a cuidar, né? provavelmente você vai poder passar isso para o seu filho, que vai poder passar para os seus netos antes, né? Como você gostaria. Então, é uma roda que vai ficar girando, né? Tem um monte de comentários, né, Olivia? Vê se você Sim, vou consegue ler ler. aqui, deixa eu ver. Aqui, a Lourdes comentou, né, que quando ela ficou viúva, logo depois a filha se casou, mas o filho ficou, se sentindo responsável por ela, pela Lourdes, né? Ele queria ficar no lugar do pai, ela disse, né, do marido dela, que é quando ele faleceu. E aí a Lourdes disse ainda: precisei de terapia para liberar esse meu filho. E aí foi seguir a vida, mas não muito resolvido ainda. Relacionamento um pouco conturbado. Percebo nele uma autoestima baixa. Resumindo, hoje não fala comigo. Terceirizou. Terceirizou? Terceirizou. E a Renata Ferrara colocou aqui como é bom estar com a gente, sempre valioso, conseguiu entrar há pouco e já está levando algo consigo. Que bom que ela está aí. Eu acho que, assim, só dando um colinho aqui para Lourdes, que está com uma sensação ainda que não fechou esse processo, né? Eu acho que a gente nunca fecha, e eu acho importante a gente se dar conta disso, a gente está sempre tentando aprender com o que a gente faz, com o que os outros fazem com a gente e com o que a gente consegue fazer diferente. Então, não entendi muito bem o que ela quer dizer com esse terceirizou, mas acho que talvez ele esteja buscando uma individuação, talvez ele precise de um pouco desse distanciamento, não tão dramático de deixar de falar com ela, mas de conseguir caminhar pelas próprias pernas. E talvez seja importante, como eu digo, ela afrouxar essa corda e dizer para ele que, de alguma maneira, ela sente falta, mas que ela entende esse processo dele e que, em algum momento, a hora que ele quiser voltar a falar com ela está disponível. Fazer a parte dela, que é o que eu falo sempre. Eu não posso fazer o papel do outro, nem sentir pelo outro, nem fazer pelo outro, mas, se eu fizer a minha parte, eu afeto positivamente ou negativamente, dependendo da forma que eu for lidar, o outro. Ela comentou aqui mais um pouquinho, né? Por isso que falei que divorciei do meu filho. Agora que eu entendi, sobrou para mim. Aí, aqui tem como terceirizou, não fala diretamente com ela. A Mariana comentou. Olha. Bom, a gente pode chamar ela um dia e a gente brincar aqui, porque tem muita coisa aí por trás desses triângulos que estão sendo construindo. Ela colocou, sim, penso dessa forma, mas mãe é mãe. E riu. Quem sabe a gente faz aqui, né? O problema é que a gente não tem como incluir 5 pessoas na live, né? Para poder conversar ao vivo e a cores com a Lourdes. Ela já avisou que vai gostar muito. Fica aí a proposta. Quem sabe a gente não faz assim, atendimentos ao vivo, online, né? Uma vez por mês, sei lá, aqui pelo nosso Instagram. Isso é legal. Adoraria, muita Olivia. Eu acho que, assim, aproveitando, eu estou aqui preocupada e controlando a hora, Patrícia e Bebel foram chegando na medida que Olivia e eu estávamos trazendo o presente de Natal que a gente preparou. Vocês querem complementar alguma coisa para quem chegou depois, que não sabe muito bem que produto é esse que a gente está lançando? Eu acho que vale falar de novo, Mônica. Eu acho que a gente pode falar de novo.
Quem vai? Mônica. Já fui, Mônica, já falei. Mônica já falou. Bebel. Bebel e você, eu e Olivia já demos uma. Vou repetir o que a gente falou, era bom que vocês falassem. A gente complementa se a gente lembrar de alguma coisa. Então tá, o que a gente está fazendo e vocês podem ir no. Peraí, vocês podem ir na bio da base, tem lá no Linktree uma inscreve para poder assistir o módulo 1 de um projeto que a gente fez chamado O Bom Divórcio, onde você vai assistir vídeos nossos sobre o divórcio de cada uma das nossas áreas. Um pouquinho do direito, um pouquinho do emocional com a Mônica e com a Patrícia, e um pouquinho do financeiro comigo. E essa é a maionese na torradinha que a Mônica... E esse é o módulo 1. E depois a gente vai fazer um encontro com nós 4, ao vivo, conversando, para tirar dúvida, para ouvir vocês, para ter todo tipo de feedback e troca que vocês queiram fazer. Então, se vocês têm, se inscrevam. Se vocês conhecem alguém que tem interesse, enviem para essas pessoas, avisem que tem essa oportunidade, porque realmente eu considero uma oportunidade. Patrícia me complementa. Tá, então dia 12, só isso. Dia 12, a live. Dia 12 é que vai ser esse encontro. O nosso encontro dia 12 às 19 horas. Então tá, então tem que se inscrever, assistir os vídeos até o dia 12 para poder chegar lá e trocar ideia. Esses vídeos é o nosso módulo 1, não é isso, gente? Isso, o nosso curso é uma amostra grátis. A maior, né? Eu falei de uma forma mais chula, a Mônica na maionese da torradinha. Então é isso, a gente está no nosso... Degustação. Degustação. E para falar para vocês também, nossos vídeos estão ficando no YouTube, nossas lives. É verdade. Então, quem quiser rever lives que a gente está fazendo, elas estão todas bonitinhas lá, colocadas no YouTube de base diálogos. Então, pode ser rever ou indicar para alguém, né? Alguém Isso. que possa se beneficiar dessas reflexões, ouvir alguma coisa que possa ajudar no momento que esse cliente ou alguém, um amigo esteja vivendo. Eu ia falar, gente, esse nosso trabalho, ele é muito gratificante para nós 4. A gente se diverte fazendo, a gente se alimenta profissionalmente, emocionalmente. Eu estou falando por todo mundo, porque eu sei que vocês sentem o mesmo. Fazendo esse trabalho. Agora, no final do ano, vai ser um presente mesmo, que a gente fez com muito carinho, acreditando que as pessoas podem passar por esse momento, que é um momento difícil, né? Não vamos romantizar, é uma situação difícil para a pessoa e para todos os familiares, e a gente realmente acredita que a gente deu o nosso melhor para vocês conseguirem, ou para as pessoas próximas a vocês conseguirem passar por isso de uma forma melhor. Então, indiquem, divulguem nosso trabalho, a gente vem crescendo cada vez mais exatamente por vocês que estão aqui, que indicam e que mostram. Então, curtam a gente, joga aí esses coraçõezinhos que eu tô vendo aqui, porque isso é muito importante e eu me sinto muito confortável em poder fazer pedidos, porque eu realmente acredito que a gente está fazendo bem, né? É o bem, então vamos botar o bem para todo mundo, jogar para todo mundo e assistam, porque vale muito a pena. Só complementando a sua fala, que para também não parecer que nós somos um conto de fadas, a gente consegue isso, a gente acredita nisso, mas a gente investe muito nisso, fisicamente e emocionalmente. Não é fácil a gente fazer isso, porque tem... intelectualmente. E intelectualmente, exatamente. Então, é importante
que a gente passe também para vocês a nossa humanidade e o nosso esforço de estar construindo esse projeto. Mônica, o famoso quem vê close não vê corre. Quem vê close não vê corre. Não conhece, Bel? Não. Bom, gente. Muito bom. Vamos! Quem vê o close, a carinha toda bonitinha lá no close, não vê o corre que foi por trás disso. Entendi. Eu nem achei que era close, eu achei que era pose. Tipo, né? Quem vê pose, não vê o corre que foi chegar lá, né? Mas a mesma coisa, tá né? O recado. Estamos todas assim, pleníssimas. As duas correndo hoje, chegando atrasada aqui, eu e Patrícia. Tá bom. Tá bom, meninas. Gente. Beijo para vocês todas. Estamos esperando você lá no dia 12. Vocês apareçam no dia 12 aí. Esperamos vocês. Isso aí. Se inscrevam. Beijo. Se inscrevam. Beijo. Tchau. Tchau.